Bom dia, eu sou aluna do 5º período do curso de Medicina da Unifacisa e estou fazendo essa apresentação proposta pelo professor Guilherme, da disciplina de Pneumologia, e vou apresentar um caso clínico, uma correlação anatomo-clínica, que na verdade é um confronto, é uma comparação entre a necrópsia, entre os achados da necrópsia de uma paciente com os achados dela em vida. E o estudo se refere a esse artigo, que foi como eu já falei, uma correlação anatomo-clínica, foi realizado na Faculdade de Medicina, por acadêmicos da Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, São Paulo, tendo como autor principal Tiago Pugliese Branco e esses demais autores, e se refere a essa paciente de 68 anos do sexo. E na anamnese da paciente, a gente pode ver que, mais uma vez, que se trata de uma paciente do sexo feminino, de 68 anos, branca, que referia, ou seja, tinha como queixa principal uma tosse produtiva com escarro hialino e dispneia aos médios esforços há mais de 20 anos. Sendo que, há 2 meses, ela tinha apresentado uma piora dessa dispneia, que, no caso, passou a se manifestar ao repouso e em posição ortostática. Ela negava febre e não tinha alterações dessa tosse. Era tabagista de 1 maço por dia há 60 anos e referia 2 episódios de pneumonia, sendo o último há 2 semanas, com tratamento domiciliar. Ela negava hipertensão arterial sistêmica e negava também o uso de qualquer outro tipo de medicamento. E, no caso, a anamnese dela foi essa. E diante dessa anamnese, foi feito o exame físico da paciente, que apresentou-se cianótica, 2 cruzes para 3, descorada, 1 cruz, com pressão arterial 9,5, chama atenção aqui a pressão, né, uma hipotensão, pulso de 100 batimentos, taquidispneica, com a frequência respiratória de 37 movimentos, afebril, chama atenção também essa febre, essa ausência de febre, né, com êxtase jugular 45 graus, chama atenção também para uma questão de sobrecarga, doença cardíaca. O ictus cordis não era palpável e a ausculta cardíaca havia sopro sistólico positivo em foco mitral, aumentada a manobra de Valsalva, e sopro sistólico duas cruzes em foco tricúspide, com aumento a manobra de Rivero Carvalho. E aí no exame do tórax, revelou um aumento, e com relação ao exame de tórax, né, revelou justamente esse aumento de diâmetro anteroposterior, com hipersonoridade, a percussão, murmúrio vesicular diminuído globalmente e estertores subcrepitantes em bases e campos médios. A propedêutica física do abdômen observou-se fígado palpável a 3 centímetros do arco costal, em linha hemiclavicular direita, endurecido, 1 cruz e indolor à palpação. E não foi observado edema de membros inferiores. Aqui chama atenção a questão do diâmetro, né, anteroposterior, bem característico dos pacientes com DPOC. Um som hipersonoro, provavelmente devido à hiperinsuflação. Murmúrio vesicular diminuído globalmente e os estertores. O que também nos chama a atenção, além desse fígado crescido. Com relação aos exames laboratoriais, que foram os exames realizados na primeira internação, lembrando que essa foi a primeira entrada que ela deu nesse hospital, aí a gente vê um hemograma alterado, com eritrócitos baixos, diminuídos, hemoglobina 11,2, hematócrito 33,4, VCM de 94, o que pode nos apontar para uma anemia por lesão renal ou então por doença crônica. E os leucócitos também nos chamam a atenção, 8.800, além do coagulograma alterado, né, o que pode se explicar pela hipercoagulabilidade, que é tão característica de pacientes com DPOC.